Olá, bem-vindo a todos, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Nós vamos iniciar agora o nosso estudo bíblico, nosso discipulado, que está sendo aqui ministrado na Igreja Nova Unção. Se você quiser assistir esse estudo presencialmente, a Igreja Nova Unção fica aqui na Rua da Pacificação, número 6, no bairro de Emaús, na cidade de Parnamirim. Então nós vamos hoje iniciar nós teremos hoje a nossa quinta e sexta aulas, porque a gente grava 2 aulas por vez, a cada dia, né? Hoje é o terceiro dia aqui do nosso discipulado, que nós estamos estudando as doutrinas básicas. Então, amados, nós estamos aqui para a nossa quinta aula e hoje nós vamos aprender um pouco sobre a igreja. Na primeira lição do nosso discipulado, nós tivemos um entendimento, né? Essa lição trouxe, né? Na primeira e segunda aula, nós vimos sobre o plano da salvação. Nós vimos que o homem pecou e por causa do pecado houve a morte espiritual. A morte espiritual, ela não quer dizer a cessação da existência. As pessoas, os espíritos que são considerados mortos espirituais, eles não deixam de existir. Lá no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então a Bíblia diz que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Veja só, se nós estávamos pecando, né, ofendendo a Deus, a santidade de Deus, obviamente nós não poderíamos estar fisicamente mortos, inoperantes e inexistentes. Uma pessoa que está morta, inexistente, ela não tem condições de fazer nada, ela não tem condições de pecar. Então, se nós estávamos pecando, é porque nós estávamos vivos. Só que quando a Bíblia nos chama de chamar uma pessoa de que está morta em seus pecados, a Bíblia não está usando apenas uma linguagem figurada. A Bíblia está falando que espiritualmente, no nível do espírito, a pessoa está separada de Deus. Então, a morte, espiritualmente falando, é um lugar de separação de Deus. As pessoas estão separadas, não estão em comunhão com Deus. Nós vimos na primeira lição, primeira e segunda aula, né, que nós já tivemos aqui no discipulado, que Deus preparou um plano da salvação para a humanidade. Através de Jesus Cristo, Jesus tomou sobre si os nossos pecados e as nossas dores, e Ele comprou para nós a salvação. Ele pagou o preço do nosso pecado, morrendo em nosso lugar, e nós vimos na aula passada que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós nascemos de novo e recebemos de Deus um novo espírito. Este novo espírito, ele é criado pronto, ele é criado perfeito. No mundo espiritual, as pessoas, elas nascem já prontas, né? Os espíritos, os anjos, os espíritos dos homens e os anjos, eles não se desenvolvem gradativamente, mas são criados já prontos. Então, quando a Bíblia diz, né, Jesus falou lá no Evangelho de João, no capítulo 3, que era necessário nascer de novo, Jesus não está dizendo que o nosso espírito seria um espírito bebê e iria se desenvolver ao longo do tempo. Não. Jesus diz que nós nascemos de novo, nascemos da palavra e os nossos espíritos são perfeitos, eles são prontos. Ocorre que a nossa mente, o nosso entendimento estava contaminado pelo pecado, e a partir de agora, uma vez que você nasce de novo, o seu espírito se torna uma nova criatura, você precisa de um alimento que vem do mundo espiritual e que transforme o seu entendimento. Aqui a palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo 12, diz no versículo 2 assim: e não sede conformados com este mundo, mas
sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meus queridos, meus amados, para que nós possamos experimentar a perfeita vontade de Deus, ou seja, para que nós possamos desfrutar da realidade do mundo espiritual, da realidade da nova criação, da realidade da nova criatura, é necessário ter a mente e o entendimento transformado. Aqui diz, nós não devemos nos conformar com este mundo, ou seja, tomar a forma, o molde do mundo, mas nós precisamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Nós espiritualmente somos novas criaturas, mas a nossa mente, que é na Bíblia chamada de alma, precisa ser também transformada pela palavra de Deus. Por isso é que a palavra de Deus ela é um alimento espiritual. Jesus falou lá em Mateus capítulo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, queridos, nós precisamos agora entender algo que é também de fundamental importância para que nós possamos se desenvolver espiritualmente. Quando uma pessoa nasce, e nós já vimos que é isso que acontece quando a gente aceita o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, quando alguém nasce, essa pessoa nasce dentro de uma família. Um bebê, uma criança, um novo ser humano que nasce, que vem ao mundo, se ele não for criado por alguém, se alguma pessoa não tomar conta daquela pessoa, daquele novo ser, este novo ser humano irá fatalmente morrer. Então, todos nós precisamos de uma família. Nós somos gerados através de um casal, Todo ser humano na face da terra foi gerado por um homem juntamente com uma mulher, e ali se uniu e gerou um novo ser. E Deus criou dessa forma para trazer um ensinamento para a gente, que nós, quando chegamos no mundo, nós precisamos ser cuidados, nós precisamos de pessoas mais velhas, mais maduras, que possam tomar conta de nós. A nível espiritual, quando nós nos convertemos a Jesus Cristo, nós nascemos de novo e Deus, Ele preparou para nós uma família, que é a igreja. Então, quando eu falo em igreja, eu não estou falando do prédio ou daquela instituição religiosa que geralmente vem na nossa mente quando a gente ouve a palavra igreja. Quando eu não era cristão, quando eu não era convertido a Cristo, quando se falava em igreja, a minha mente imaginava já o prédio, geralmente um prédio com uma cruz, porque eu tinha na minha mente aquela ideia que nós temos da Igreja Católica, que eu morava no interior, e minha casa era de frente para a igreja, o prédio da Igreja Católica. Então, na minha mente, quando se falava igreja, eu imediatamente visualizava aquele prédio, certo? Então, muitas vezes, quando a gente lê a palavra de Deus, e a palavra de Deus fala sobre o nome igreja, então a gente já visualiza um prédio. Mas, de fato, nós vamos ver que, primeiramente, a igreja, quando a Bíblia, o Novo Testamento fala sobre igreja, está falando de um povo que é a família de Deus. Nós vamos ver isto aí no livro de Efésios, no capítulo 3, versículos 14 e 15, onde o apóstolo Paulo está orando e ele diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Então, precisamos entender que a igreja ela é
a família de Deus. Toda pessoa que se converte a Cristo, ele se converte através de alguém que pregou para ele, alguém que já é da igreja, alguém que já é nascido de novo, geralmente uma pessoa madura na fé, que através da palavra gera essa pessoa em Cristo. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo as suas cartas, certa vez ele diz: eu vos gerei em Cristo. Como é que Paulo gerou alguém em Cristo? Paulo evangelizou e, através da evangelização, a pessoa recebe a palavra e ela, recebendo a palavra, ela nasce de novo. Então, ela é gerada através de alguém que já é mais maduro. E aí, na igreja, Deus levanta pessoas para instruir, para trazer este alimento espiritual, que é a palavra de Deus, para que aquele novo convertido possa crescer e possa se desenvolver. Então, aí Deus levanta a igreja. A igreja não é o prédio, mas sim a igreja é o povo de Deus, são as pessoas. Então, a igreja, primeiramente, deve remeter a nós, a essa ideia de família de Deus. Infelizmente, nós vemos hoje igrejas, denominações que estão mais para empresas do que para família. Mas isso não é a perfeita vontade de Deus. De acordo com a Bíblia, a igreja ela é um ambiente onde nós estamos entre irmãos e do qual todos nós somos filhos do Pai, Somos todos filhos do nosso Deus e Pai. Então a igreja é um lugar onde nós vamos crescer, receber o alimento, receber a instrução para que possamos crescer. A palavra igreja, ela vem do grego, o termo igreja é a palavra grega, é a tradução da palavra grega eclesia ou eclesia, ou eclésia, como alguns pronunciam, abrasileirando a pronúncia. A palavra eclesia, que é eclésia, ela quer dizer o seguinte: naquela época existiam os cidadãos e existiam aqueles que não eram cidadãos. Aqueles que eram cidadãos romanos, eles tinham autoridade, eles poderiam se juntar para deliberar, para discutir sobre as questões relativas a uma cidade. Então, quando esses cidadãos se reuniam para conversar, para debater, para discutir sobre os assuntos daquela cidade, discutir, tomar decisões, etc., essa reunião era chamada de eclesia. Então, igreja, ela não quer dizer necessariamente, não tem a ver com o prédio, mas tem a ver com este ajuntamento, esta reunião de cidadãos. No Velho Testamento, nós temos uma palavra que é equivalente, que é a congregação. Lá no Velho Testamento, muitas e muitas vezes, Deus fala com o seu povo, o povo de Israel, dizendo: fala a congregação dos filhos de Israel. Congregação é exatamente o ajuntamento. Congregar quer dizer se ajuntar, se unir. Então, quando Deus falava para o povo de Israel, dando instruções, correções, etc., Deus se dirigia à congregação dos filhos de Israel. No Novo Testamento, Deus se dirige à igreja, que é a congregação dos filhos de Deus na face da terra. Então, o termo igreja na Bíblia não quer dizer um prédio com uma cruz lá em cima. O termo igreja quer dizer o ajuntamento, o povo de Deus como um todo. Muito bem, gente, então vamos prosseguir. Aqui, no livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 18, Jesus está falando o seguinte: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a palavra ali, eclesia, e as portas do inferno
não poderão vencê-la. Então, quando Jesus usou a palavra eclesia, que é a igreja, Jesus não estava ali criando uma nova palavra. A palavra eclesia já era uma palavra conhecida, já era uma palavra utilizada entre o povo romano, era uma palavra grega já usada. Então Jesus está falando que ele também, como um rei, ele teria também a sua eclesia, ele teria o seu povo, a sua congregação. Jesus, quando usou a palavra igreja, ele não se referia a uma religião, mas ele estava ali falando de cidadania. A igreja é o povo de Deus, são cidadãos do reino de Deus que estão aqui na terra, vivendo a lei de Deus e proclamando e declarando e crendo que Jesus Cristo é o seu rei. Então, igreja, primeiramente é uma família, mas também agora aqui nesse contexto, igreja é a reunião, é o conjunto daqueles que são cidadãos do reino de Deus, que nasceram de novo, através desse novo nascimento que Jesus traz, e agora são um povo de uma nação, de um país espiritual chamado Reino de Deus, mas que estão aqui na terra. Ok? Então vamos ver agora aqui, 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, nós já vimos, eu citei na aula passada, que o apóstolo Pedro aqui nesse capítulo 2, o apóstolo Pedro ele vem falando sobre o novo nascimento e sobre a necessidade do leite espiritual. E logo após o apóstolo Pedro fala sobre a igreja como um povo de Deus. Então você nasce de novo, passa a fazer parte do povo de Deus, dos cidadãos do reino de Deus, que é chamado no Novo Testamento de igreja. E aí o apóstolo Pedro aqui em 1 Pedro 2,9 diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a Bíblia mostra que a igreja é primeiramente uma família, segundamente a igreja pode ser vista e deve ser vista, a Bíblia revela, como o povo de Deus, como uma nação. Nós somos um povo, uma nação, e todo povo, toda nação, ela possui um governante. O nosso governante é Jesus Cristo, é Deus em Jesus Cristo. Nós possuímos como nação uma lei que é a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus e vivemos em obediência à palavra de Deus. Como uma nação, a igreja possui uma cultura que é fundamentada no amor, no perdão, enfim, nos princípios do reino de Deus. Nós possuímos um linguajar espiritual, não é? Que Jesus falou, um dos sinais que seguem aqueles que creem no Evangelho, está lá em Marcos capítulo 16, é que falarão novas línguas. Então, uma das características de uma nação são os idiomas que aquela nação fala. E Deus sela realmente a igreja como o povo dele, porque Deus também dá idiomas, novas línguas do Espírito. Isso mostra realmente que Deus ele enxerga a igreja como um povo, como uma nação, como seus cidadãos, que é o sentido da palavra eclésia ou eclesia, que é um ajuntamento de cidadãos. Então, queridos, nós vamos encerrar aqui esta parte, para daqui a pouquinho a gente vai estar voltando com a sexta parte, a sexta aula, que a gente está dividindo os vídeos em duas partes, mais ou menos de 25 minutos, para ficarem vídeos menores. Então, que a graça e a paz do Senhor seja com a sua vida, em nome de Jesus.